te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendestes a fé do vosso povo, a vos consagramos. Aumentai a graça que destes para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, e o Espírito que regenerou, e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus para a nossa oração de hoje encontra no Evangelho de São João, no capítulo 20, no versículo de 19 a 31. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus, as portas do lugar aonde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhe serão perdoados. A quem não perdoardes os pecados, serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes: Depois, vimos o Senhor. Mas Tomé lhe disse: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava-se os outros discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles, estando fechada as portas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulos, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados que crê sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais
diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenha a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a divina misericórdia, esse Deus que não desiste de nós, esse Deus misericordioso, um Deus que olha para as nossas misérias e tem de nós compaixão. Então hoje a igreja celebra a misericórdia de Deus. Precisamos bendizer muito a Deus por essa misericórdia, por cada um de nós. E a liturgia de hoje, ela fala dessa incredulidade de Tomé. Olhando para o Evangelho de uma forma assim bem central, Jesus ele aparece e ele entra nos lugares com as portas fechadas. Essas portas fechadas representam o medo, né? Representa a dúvida, representa que podem ser perseguidos, mas Jesus entra mesmo com as portas fechadas. E ele diz assim: a paz esteja convosco. Queridos irmãos e irmãs, a gente convive nesse mundo, né, no nosso ministério, e quantas pessoas a gente convive, orienta. São tão grandes os desafios, as dores, os sofrimentos, os conflitos, as contendas, por falta de Jesus. Quando a gente tem Jesus na nossa vida, essa paz, ela reina, se faz tanto necessário, amados. A paz que vem de Deus, mesmo com... essa paz não é a ausência de guerra, mas essa paz é a convicção do caminho que estamos percorrendo, que esse caminho que nós estamos percorrendo é o caminho indicado por Jesus. E aqui então tem a incredulidade de Tomé. Tomé, falaram para ele: olha, nós vimos o Senhor. E aí Tomé fala: se eu não ver, se eu não tocar, eu não acreditarei. Quer dizer, o que aconteceu? Daí uma semana, estava eles de novo com as portas fechadas, com medo ainda. E ali Tomé estava com eles. E aí Jesus se apresenta: olha, Tomé, toca aqui, sou eu. Aí Tomé, naquele momento, ele se converte. Aí ele diz assim: meu Senhor e meu Deus. Ele reconhece na pessoa de Jesus a divindade dele. Talvez seja a profissão de fé mais bonita que as Sagradas Escrituras nos apresentam. Então, amados, o que Deus pede para nós? Que nós sejamos não incrédulos, mas que nós sejamos fiel. A fidelidade a Deus nos concede essa paz que faz-se tanto necessário. Aqui na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, eles viviam uma espiritualidade tão grande, que eles dividiam as coisas que tinham para que não tivesse necessitado no meio deles. Eles repartiam, que tinha até de uma forma radical, eles repartiam porque eles tinham aquela comunhão profunda. Na segunda leitura da carta de São Paulo, de São João, fala esse amar a Deus, né? Esse Deus que foi reconhecido por Tomé. Quer dizer, quem que ama a Deus? Aquele que vive os seus mandamentos.
Então essa paz que ela tão se faz necessária, ela vai acontecer da forma que nós vivemos os seus mandamentos. E o mandamento que Deus manda nós vivenciar é o mandamento do amor. Precisamos então viver essa dimensão, amados. Aonde está a grande libertação do ser humano? Aonde está a grande cura do ser humano? Se não no fazer o bem. Todo aquele que busca cumprir os mandamentos de Deus, ele tem paz no coração. Porque ao fazer o bem, ele gera dentro de si uma capacidade de amar tão grande que ele tem a lucidez e as suas escolhas acertadas. Então a felicidade e a paz tão sonhada, ela se encontra em Deus. Longe de Deus não existe nada que pode nos trazer essa paz que se faz tão necessária. Então que Deus possa nos ajudar a viver. O que Deus está pedindo para nós nesse domingo? Que nós vivemos em comunidade. Porque ali estava, eles encontraram com Jesus, falaram para Tomé, Tomé não acreditou, mas na próxima semana estava eles lá reunidos. Isso quer dizer em comunidade. Quer dizer, o que nós estamos muito perdendo no nosso tempo de hoje é essa vida comunitária. Porque quando nós estamos mais perto um do outro, nós sentimos a dor e as necessidades. E aí podemos ser útil para servir. E ali está então a grande libertação. Então a comunidade, ela precisa ser uma comunidade de amor, que reparte o que tem. Então que Deus possa nos ajudar a viver a intensidade da misericórdia de Deus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus